Saudações a você que optou pelo Cienciação. Nós hoje trouxemos um tema que, ao menos eu presumo que seja de seu interesse também, porque vamos falar de comida. E aqui está a Renata. Sim, e prefiro que se apresente como professora, doutora. Não, podem me chamar de Renata apenas. Mas está a Renata que vai apresentar um pouco aquilo que faz e fazem, no caso, né? E que concorre muito com os nossos interesses também, que são despertar o espírito científico, né? E a gente desperta sob diferentes maneiras, né? E uma delas é diálogo sobre alguma coisa que interessa, né? É isso. Como está, Renata? Bom, tudo bem. Eu sou engenheira de alimentos, eu sou formada aqui me formei aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aí tive uma experiência na indústria, trabalhei alguns anos na indústria, e aí resolvi mudar de área para a área acadêmica, né? Aí eu busquei um mestrado, me qualifiquei, fiz mestrado e doutorado em ciência de alimentos, e trabalhei no mestrado e no doutorado com produtos lácteos, já uma pesquisa mais direcionada à área de queijos, né? Que era uma área que eu sempre gostei bastante de trabalhar. Então, nós vamos falar hoje de queijo. De queijos. E diz que o queijo também é um ativo não só econômico, mas turístico. Sim. Inclusive aqui na nossa região, nós estamos aqui na região dos Campos Gerais, com o surgimento de várias queijarias artesanais, inclusive uma inaugurada ano passado em Carambeí, né, o Hetdorp. Foi uma queijaria que é propriedade de um ex-aluno aqui, que foi um aluno meu aqui na universidade, né? E ele está com um empreendimento de bastante sucesso, né? Então, o que as pessoas muitas pessoas buscam é o tal do turismo gastronômico, né? Onde você alia o conhecimento ali de uma queijaria artesanal, de uma micro cervejaria, com ali uma degustação do produto, com um ambiente já mais turístico, onde você possa ter, além da experiência, hoje a gente fala em experiência sensorial, né? Onde além de você degustar um produto, você tem todo um contexto, uma história, um ambiente ali já que favorece, que te desperta algumas sensações, né? Então, hoje a gente tem um crescimento muito grande desse tipo de negócio. Em Vitimarsum, né, uma colônia aqui na região de Palmeira também, nós temos ali as queijarias, tem a queijaria Vitimarsum, que é uma queijaria muito conhecida aqui na região, e também cervejarias artesanais, né? Então, esse é um casamento que dá certo, né? Você aliar, por exemplo, o consumo ou a produção de queijo com alguma bebida artesanal, pode ser um vinho, pode ser uma cerveja, né? O queijo é um principal derivado lácteo, né? O principal derivado do leite. E ele responde, por exemplo, aqui no Brasil, em mais de 70% do valor econômico que gira aqui no país em derivados lácteos, né? Nossa. E aqui no Brasil, ainda os queijos que dominam o mercado ainda são os queijos que nós chamamos de queijos convencionais, que são, por exemplo, os queijos que normalmente você encontra nos supermercados, queijo mussarela, o queijo Minas Frescal, o queijo prato, né? Que são queijos que não passam assim por um processo de maturação. São queijos assim normalmente que têm um valor por quilo mais baixo comparado a um queijo fino, como a gente denomina, né? Eu penso que também deve ser curiosidade de quem está a acompanhar, como é que é o processo de produção, né, do queijo, né? Que eu consumo, mas não sei assim. O processo, em linhas gerais, ele não é muito complexo, mas ele tem etapas bem decisivas que vão gerar uma determinada característica no produto final. Então, primeira coisa para o pessoal compreender, né? A gente normalmente divide os queijos em duas grandes categorias: os queijos convencionais e os queijos finos. Os queijos convencionais, como eu falei, são os queijos que não passam por um processo de maturação. São queijos que têm um sabor mais suave, por exemplo, é a mussarela, é o queijo frescal, é o queijo prato, né? E aí nós temos os queijos finos, que são queijos que passam por um processo de maturação,
Normalmente tem queijos que chegam a maturar durante 2 anos, por exemplo. Um queijo legítimo, parmesão, por exemplo, ele matura, tem queijos até 30 meses de maturação. E tem queijos de maturação mais curta, né? Como, por exemplo, os queijos recobertos com mofo branco, brie, camembert, são queijos que têm uma maturação assim de até 1 mês, mais ou menos, né? Enfim, mas de maneira geral, tudo começa com o leite, né? Então, para que a gente tenha um queijo de qualidade, a gente precisa de um leite de qualidade. E a nossa região aqui de Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais, possui uma das maiores bacias leiteiras do estado. E o leite que é produzido aqui é um leite de altíssima qualidade. Então é um queijo é um leite muito propenso para a fabricação de queijos, porque não é nem todo leite gera um bom queijo, né? Então tudo começa com o leite. Então depois que o leite é ordenhado, ele chega no laticínio e ele vai sofrer um processo que nós chamamos de pasteurização. Então a pasteurização é um aquecimento do leite para eliminar algumas bactérias que vêm naturalmente da vaca, né? Essas bactérias, nós temos as bactérias benéficas, digamos assim, e tem algumas bactérias que nós chamamos de patogênicas, que são as bactérias que podem causar alguma toxinfecção, alguma coisa assim, né? Então esse tratamento térmico nós fazemos para eliminar essas bactérias, né? E aí o leite segue para o processo. Então, na sequência, nós adicionamos ali o fermento, né, que na verdade são outras bactérias láticas, e dependendo do tipo de queijo que a gente quer produzir, nós temos o fermento específico que vai ser adicionado ali, né? Então, cada tipo de fermento vai desenvolver uma característica final lá no queijo, né? Aí adicionamos o fermento, adicionamos o coalho. Aí tem todo o processo de coagulação, que eu não vou... Vai ficar chato se eu explicar como é que ele funciona aqui, porque é muita química, é muita bioquímica, né? E então, depois de todo esse processo, o leite coagula, nós tiramos o soro, né? Separamos o soro da massa ali, que vai ser chamada de queijo daqui a pouquinho, né? Aí essa massa é colocada numa forma, né? Para dar o formato característico do queijo. Então, nós temos queijos maiores, queijos menores, queijos cilíndricos, queijos no formato de bola, queijo quadrado, né? Então, cada queijo tem o seu formato característico. E depois dessa enformagem é que vem o processo de maturação. Na maturação, o queijo vai ser colocado numa câmara de maturação, que é tipo como se fosse uma geladeira, né? Que ela vai ter uma temperatura definida e uma umidade definida, e o queijo vai permanecer nessa câmara por um determinado período de tempo, que depende do tipo de queijo, né? Então, como eu falei, queijos mais duros, queijos mais secos, como por exemplo parmesão, eles maturam até 30 meses, né? Queijos de massa mais mole, por exemplo, um queijo tipo brie, um queijo camembert, eles têm uma maturação mais curta. E durante esse processo é que vão surgindo determinadas características de odor, de sabor, de textura, né? Eu tenho uma pergunta, ela é ingênua, bem caricata, mas eu preciso fazer, né? Porque vai nos remeter para uma outra pergunta. Existe queijo à base de leite humano? Não. Não que eu conheça, pelo menos. Sim. Nunca vi. Justamente, o pessoal assim, brincando, mas também há muito de seriedade, diz que leite de vaca é para vitelo. Sim, Na verdade, assim, não há um consenso em relação ao consumo de leite por pessoas adultas, né? Então, algumas pessoas da área da saúde, alguns profissionais, dizem que o leite é inflamatório para o organismo humano, que ele não faz bem. Outras pessoas defendem que o leite é um ótimo alimento, independente da faixa etária. Então, há controvérsia, sabe? Não há um consenso em afirmar assim, não, o leite ele deve ser consumido apenas por criança ou continua consumindo adulto. Né? Tanto é o olhar, sob o ponto de vista da saúde humana, mas também tem o olhar dos defensores dos animais, né, que muito se contrapõem. No vosso caso, né, no seu caso que é engenheira, como é que lida com esse conflito de olhares, né? Porque os defensores dos animais são alguns, assim, digo, que se opõem, né, que a gente extraia leite dos animais para o benefício humano. Olha, na verdade,
Esse é um assunto, é um ponto assim um pouco delicado, né? Eu tenho duas visões, né? Na verdade, assim, primeiro o consumo do leite em si pelos seres humanos, né? Tem pessoas que têm alguns tipos de alergia e intolerância, que aquele alimento não faz bem para a pessoa, né? Outras pessoas podem consumir sem problema algum, que, né, não tem nenhum efeito, assim, nenhuma indisposição gástrica, alguma coisa assim. Isso não acontece só com o leite, né? Existem outros alimentos que causam alergias, intolerâncias. Nós temos o problema com o glúten, por exemplo, né? Da doença celíaca, muitos outros alimentos podem causar reações alérgicas. Então, do ponto de vista do consumo do leite em si, para os humanos, eu acho assim, para quem não faz mal, consome. Para quem faz mal, não consome, como tantos outros alimentos. Agora, a parte da exploração animal, hoje nós trabalhamos muito, lógico, isso não são em todas as propriedades, em todas as criações, mas trabalha-se muito com o bem-estar animal. O que é o bem-estar animal? É o bem-estar, é você promover ali condições para que o animal tenha o mínimo de estresse possível, né, para que ele realmente ele forneça o leite de uma maneira muito confortável, que a vaca forneça o leite de uma maneira muito confortável e tranquila para ela mesma. Inclusive tem sistemas de ordenha onde o animal vai sozinho. Então a vaca vai sozinho, quando ela, né, atinge um determinado volume de leite núbra, ela vai sozinha no local onde ela vai ser ordenhada. É tudo automático, ela fica lá, o leite é ordenhado, depois ela sai, ela come e tal, ela fica assim num ambiente bem tranquilo, né? Tem fazendas que trabalham até com um ambiente climatizado para os animais, né? Para não provocar nenhum tipo de estresse térmico. Então hoje muito da criação animal e da exploração animal está indo nesse sentido, entende? Para realmente estressar o mínimo possível o animal enquanto ele está fornecendo para a gente um alimento muito valorizado, no caso. Eu fiz essa provocação porque queria voltar, né? Quer dizer, queria recuar ao que é especificamente alimento humano, né? Assim, como assim? Existem diferentes hipóteses, né? Uma delas é a de nós, por exemplo, não somos e não estamos destinados a comer animais, né? Carne e tudo mais, né? São hipóteses, né? Entre outros alimentos que a gente consome, nos adaptamos, talvez historicamente, mas que talvez ou o nosso organismo não esteja assim com a estrutura para tal, né? Então, no vosso caso que trabalham com alimentos, né? Eu volto à pergunta, o que é especificamente alimento humano, né? Será que é aquilo apenas que não é venenoso ou aquilo que é nutritivo ou assim, qualquer coisa? Um alimento é qualquer, não no sentido de... O alimento não é uma substância, né, que, de alguma maneira, agregue algum nutriente para você. Ou seja, para ser um alimento, primeiro, uma substância não pode ter... um alimento não pode ter substâncias tóxicas, né? Não pode, ou seja, a partir do momento que você ingere esse alimento, você não pode ter nenhum tipo de problema em relação à sua saúde. E esse material que você ingeriu, ele precisa agregar, ele precisa te dar algum nutriente. Quando a gente fala em nutriente, quer dizer que naquele produto precisa existir ou uma proteína, ou um carboidrato, ou um mineral, alguma coisa nesse sentido. Hoje tem, não sei se você já ouviu falar, nas plantas alimentícias não convencionais, as punks. Então as punks que é uma linha de trabalho que eu estou começando a desenvolver agora com os meus alunos também. As punks são o que a maioria chama aí ainda de mato, de praga, de erva daninha, que se começou a estudar e se observou que são substâncias, são vegetais que têm valor nutritivo, não têm toxicidade, ou seja, eu posso ingerir, e que podem ser usadas para alimentação humana. Então, o alimento é isso, né? É uma substância, não, é um material que não vai te causar nenhum problema de saúde e vai te fornecer nutriente, né? E preparado de qualquer forma, assim? Bom, alguns alimentos tradicionalmente não são consumidos crus, outros são,
né? Alguns alimentos precisam passar por algum processo para estarem aptos a serem consumidos. Por exemplo, espinafre. Espinafre é um alimento que não se consome cru, porque ele tem uma substância que pode causar alguma... Não chega a ser uma intoxicação, mas pode te trazer algum probleminha ali, algum mal-estar, que durante o processo ali de você refogar o espinafre, essa substância já é eliminada. Então, existem alguns alimentos que a gente não deve consumir eles cru, né, que precisam passar por algum processo, né? Mito ou fato? Eu nasci e cresci em Angola, África, e a gente era ensinada que não consoma muito queijo porque dá problema de memória. A gente sabe que, ao menos lá, a memória é muito necessária, né? Então, a pergunta é, mito ou fato? Acho que é mito, nunca ouvi falar. Não. Olha, eu nunca ouvi falar que o queijo dá problema de memória. Não. Eu cresci e até hoje, toda vez que eu pego no queijo, já me vem... Não. Acho que você pode engordar um pouquinho se comer muito queijo, porque é um alimento que tem bastante gordura, né? Que no momento que a gente produz o queijo, nós concentramos ali proteína, gordura e tudo mais, né? Então, o queijo é um alimento realmente calórico, né? Então, se você consumir muita gordura, você pode começar a ganhar peso ao longo do tempo aí, né? Mas, no caso, quais são outras propriedades do queijo, né? Voltando especificamente. Não, o queijo, na verdade, ele é um alimento considerado com alto teor de proteína. Então, ele é uma boa fonte de proteína. A própria gordura do leite traz vitaminas lipossolúveis, né? A vitamina A, vitamina D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis, né? E a gordura do leite é uma gordura, é o que a gente chama de gordura boa, né? Por mais que ela seja um pouquinho saturada, é uma gordura que não é prejudicial, assim, se consumida com moderação, é uma gordura que não é prejudicial, né? Então, essas são algumas propriedades, do queijo, né? Principalmente em relação à proteína. É um alimento fonte de proteína. Não sei se são veganos ou vegetarianos que não consomem. E qual é o outro, sei lá, um outro produto que pode substituir as propriedades que contém o queijo? Que não sejam de origem animal? Isso. Bom, aí nesse caso, até existem, né? A gente chama queijos, entre aspas, queijos veganos, porque queijo, por definição, é um produto derivado do leite, né? Então, a gente coloca lá entre aspas, porque não é um queijo, né? Então, o pessoal mais da linha que não consome alimentos de origem animal, produz um produto similar à base, às vezes, de castanhas, à base de outros vegetais, e eles tentam fazer um produto que seja parecido com o queijo, né? Em termos de proteína, em termos de consistência. O sabor também, será? Não, o sabor não fica... Eu já provei... Assim, são produtos diferentes. Não vou dizer nem que é melhor, nem que é pior. São produtos diferentes. É muito difícil você imitar, por exemplo, um queijo utilizando castanhas, por exemplo. É difícil. É um produto diferente, entende? A não ser que você use daí de recursos tecnológicos, que seria a adição ali de aromatizantes e saborizantes sintéticos, para que o sabor lembre o sabor do queijo, né? Mas normalmente os veganos trabalham com queijos à base de sementes, à base de castanha, às vezes até amido, né? A próprio amido que é extraído dos cereais, ele, quando você coloca na água, né? Ele hidrata e ele forma uma textura assim, um gel, né? Tipo como se fosse um mingau. Então, nos queijos veganos, também se pode fazer a utilização de amido, né? Para ele ter assim, uma consistência que fique mais parecida com o queijo mesmo, né? Eu queria tocar no assunto que fez menção, que é o da experiência sensorial, né? Isso. O que é isso? Experiência sensorial é assim, a gente tem... Quando a gente trabalha com análise sensorial, nós temos praticamente 4 gostos, né? Só 4. O doce salgado, o amargo e o ácido, que é o azedo, né? E o umami, que é o 5º gosto básico, que é o glutamato, né? O realçador de sabor. Aquela coisa do... Como é que chama? Que pica...
Não, depois digo. Tá. Então, assim, um alimento ele é ou doce, ou salgado, ou ácido e tal, né? A experiência sensorial, que a gente fala, que é um termo que está sendo usado agora, é um outro termo para a gente descrever sensações que fogem a esses gostos. Entende? Então, por exemplo, vamos supor, quando você coloca, vamos supor, falando de queijo, né? Você pega, por exemplo, um queijo parmesão e você experimenta, você vai sentir que ele é salgado. Só que além de salgado, ele vai provocar na tua boca também, às vezes, uma picância, às vezes uma ardência. Ele vai provocar outras sensações que fogem a esse gosto básico. Isso que a gente chama de experiência sensorial. E aí, o que é uma coisa que também é uma tendência que o pessoal anda explorando bastante, inclusive no turismo e tal, é você associar determinados alimentos com determinadas bebidas. Então, por exemplo, eu vou degustar um queijo mais maturado, então eu vou combinar esse queijo com uma bebida mais forte, uma bebida mais suave, então eu como um pedacinho do queijo, em seguida eu bebo um pouquinho da tal bebida e eu percebo uma sensação diferente e tal. Isso é a experiência sensorial que se fala. Faz-se isso com cervejas, com cafés, com produtos fermentados em geral. Em artes diz-se que apreciar as coisas de forma artística aprende-se, né? E em relação ao deguste, né? Assim, ao gosto, né? A dimensão gustativa, também aprende-se assim a distinguir os sabores. Sim, sim. A gente tanto que nós temos pessoas que são treinadas em avaliação sensorial, né? Então, quando a gente está desenvolvendo um produto, um novo produto, ou avaliando a qualidade sensorial dos alimentos, nós temos os provadores treinados, que são pessoas que realmente treinam para sentir determinada sensação. Então, quando você tem, por exemplo, vamos supor lá um queijo, e a pessoa vai definir por exemplo, quais atributos que eu descrevo esse queijo, né? Então, ele é picante, ele é ardido, provoca uma refrescância, provoca, enfim, vários atributos que podem ser dados àquele produto. As pessoas são treinadas em perceber essas sensações e conseguem diferenciar isso falando de queijo, né? Mas para qualquer alimento, conseguem diferenciar características bem sutis. Por exemplo, na área de queijo, só para você ter uma ideia, o leite produzido no verão é um pouquinho diferente do leite produzido no inverno, que muda um pouquinho a alimentação da vaca e tudo mais. Então, o leite ele sai com algumas características um pouquinho diferentes, que o consumidor em geral não percebe. Eu não percebo porque eu não sou um provador sensorial treinado. Mas a pessoa que é treinada consegue distinguir o queijo produzido com leite de inverno e queijo produzido com leite de verão. Nossa, agora tô... O mesmo, são os provadores treinados de vinho, vinhos, de cerveja, de café, né? Então nós outros já estamos atrofiados, né? Na verdade, nós não somos treinados, né? Se você começar a treinar, por exemplo, eu vou participar de um grupo de treinamento, por exemplo, de vinho, de café, de qualquer produto. Então, você vai começar pelo mais simples de tudo, né? Então, identifique qual é, por exemplo, vinho, né? Identifique qual é o produto mais ácido, mais azedo. Você começa com uma coisa bem básica. E aí as diferenças vão diminuindo cada vez mais e você vai treinando o teu paladar para aprender a perceber determinadas características. Quem se forma em engenharia alimentar, engenharia alimentar, né? Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos, aprende ou... Tem disciplina de análise sensorial. Os alunos aprendem os métodos de análise, participam de práticas, né? Mas para você ser um especialista, um especialista, um provador treinado, você precisa fazer treinamentos à parte, né? Que só durante ali uma disciplina na graduação, isso não é suficiente, né? E existem requisitos também, né? Às vezes, eu até nem tenho vergonha de falar, mas eu não passei... que a gente faz testes lá, né? Eu não passei em teste de identificação de odor. Um outro. Por quê? Porque, sei lá, meu nariz não é sensível o suficiente para perceber determinados odores. Então, vamos supor que você quer fazer parte de um grupo
de análise sensorial, um grupo treinado. Então, primeiro você vai participar de testes que são eliminatórios. Primeiro, a gente vai ter que avaliar se você percebe os gostos, se o teu paladar percebe o que é doce, o que é salgado, o que é ácido, o que é amargo. E até qual é o mínimo que você percebe, que é o limiar. Então, qual é o mínimo que precisa ter, por exemplo, de sal para você, quando coloca na boca, dizer, não, isso aqui tem sal. Então, você precisa ter uma sensibilidade também mínima ali para aquilo que você vai se candidatar a ser um provador, entendeu? Depois disso, você vai passando para outros testes, então não é assim todo mundo que consegue ser um provador treinado, né? Também entra a questão do cheiro, para quem se especializa em alimentos. Sim, o odor. O odor é odor, paladar e aroma. Aroma não é cheiro, né? Não é odor. Não. Isso aqui é odor, que popularmente a gente chama de cheiro, né? Aroma. Já teve a sensação de estar resfriado, estar com o nariz trancado, sim, e você comer alguma coisa e você dizer assim, ai, não tem gosto. Sabe por quê? A boca e o nariz são conectados. Então, quando a gente come, quando a gente coloca algum produto na boca, a gente tem uma sensação retronasal. O gosto, entre aspas, é uma junção de uma sensação no nariz e da sensação na boca. Eu acho que é por isso, ao longo da pandemia, né, alguns falavam que não sentiam cheiro e também não gosto, né? O que estava comprometido era o nariz, mas não sentia o gosto porque o nariz não estava funcionando. Nossa. Então, essa sensação que a gente sente na boca, a gente chama de aroma. Aroma, então, é uma sensação retronasal, né? É tudo junto aqui. E odor é aquilo que você sente pelo nariz sem colocar o produto na boca. É uma diferença. Nossa, muito curioso, muito aprendizado. Renata, tem alguma última consideração? Olha, foi muito gostoso participar aqui. Foi a primeira vez que eu participei de uma gravação, assim, de uma atividade como essa. Gostei bastante, tá? Agradeço o convite. Que bom. Nós agradecemos a Renata, assim, que de forma abnegada, né, abriu mão de outros compromissos e quis vir aqui dar essa grande lição, né, uma aula magna. Esperar que nas próximas gravações apareça também, né, porque será não um foi prazer. Suficiente o tempo que a gente teve. Será né? um prazer. Então, nosso muito obrigado. Assim, e também a você que teve o bom gosto, né, em poder acompanhar esta conversa, que acho que girou muito em torno da sensibilidade, né? Sensibilidade. Muito obrigado. A gente espera que você compartilhe, comente e proponha novos temas. Até!